Fala galerinha do CA, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso Conquistando a América e um vídeo muito especial, onde nós vamos falar sobre o visto EB1A e as suas tendências. E é lógico, para falar de visto, para falar de imigração, nós temos que trazer a pessoa certa. E então, mais uma vez, convidamos e ela prontamente nos atendeu. Gostaria de chamar aqui a Liz Delome, da Delome Law Firm. Liz, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, por compartilhar esse conteúdo aqui com a nossa família do CA. O prazer é todo meu sempre, Al. Eu acho que a gente vai trazer informações muito relevantes para quem está pensando em aplicar para o EB1A, um processo que está em alta, então vamos falar sobre ele, né? Muito bom. E você que está nos vendo agora, de repente esse é um dos seus primeiros vídeos do Conquistando a América ou sobre imigração, o visto EB1A é o visto destinado a profissionais com habilidades extraordinárias ou excepcionais. É isso mesmo, Liz? Tá certo? Extraordinários, isso, exatamente. Tá. Então conta para o pessoal, em primeiro lugar, só uma introdução rapidinha, o que que é um visto EB1A e o que que ele dá direito? O visto EB1A, ele é um visto que a gente chama de visto de imigrante ou permanente, né? Porque ele leva ao green card, é um dos caminhos para o green card. Esse visto, ele visa atingir profissionais com habilidades extraordinárias em seus meios de atuação, e eu acho que a grande vantagem que ele tem é essa possibilidade, assim como o EB2NW, de você não depender de uma empresa, né, de um terceiro te patrocinando, ou seja, você pode ir por si só, com base na sua história de carreira, no que você contribuiu para o seu meio. Claro, tem que atender alguns critérios específicos que a gente pode falar um pouquinho aqui. Claro que esse vídeo não tem o propósito de explicar todo e qualquer critério do EB1A, mas a gente vai trazer alguns insights para você que está pensando em aplicar para esse tipo de processo. Muito bom. Elis, o EB1A, ele é um pouco semelhante ao EB2NW, e a gente pode até abordar um pouquinho dessa diferença, mas obviamente o EB1A é um visto para profissionais mais qualificados, né? Então, mas às vezes eu sinto que as pessoas, elas se sentem aquela síndrome do vira-lata, né? E elas acham que elas são menos do que elas realmente são, né? Com E tem certeza. muita gente poderosa no Brasil e ela não se sente dessa forma. Então, é extremamente importante as pessoas entenderem que o EB1A é um visto para habilidades extraordinárias, mas de repente você que está aí nos assistindo é extraordinário e não sabia disso. É ou não é, Liz? É verdade. Na verdade, eu acho que o público brasileiro é muito modesto em relação a seus próprios feitos, né, de vida, de carreira, e às vezes não consegue enxergar nesse visto, ou até em outro visto, um caminho possível para o green card, porque não consegue olhar para si como uma pessoa realmente de relevância. E a gente está aqui, na verdade, para auxiliar você a contar a sua história e também para você se reconhecer como um profissional que pode sim e já contribuiu para o seu meio. É claro que o que eu acho importante ressaltar aqui, Al, muitas vezes as pessoas se sentem menos por não receber uma elegibilidade, por exemplo, de EB1A e receberem de EB2NW. Por mais que os critérios do EB1A sejam, né, considerados um patamar um pouco acima do EB2, porque são critérios específicos, um pouquinho mais objetivos, eu acho importante trazer aqui para o pessoal que os critérios eles são diferentes. Eles têm, obviamente, os processos têm similaridades, mas são critérios diferentes. O que nos leva a ver que alguns profissionais podem ser extremamente graduados e ainda assim não conseguirem alcançar os critérios do EB1A. Às vezes a pessoa, né, o profissional, ele tem critérios específicos do EB1A e ele não é altamente graduado, né, academicamente, não tem uma carreira tão extensa, não tem tantos projetos no currículo, no portfólio, mas mesmo assim ele atende. Então é importante você saber onde que eu me encaixo. Eu me encaixo melhor aqui, eu me encaixo ali, eu me encaixo nos dois, que pode acontecer também, né? Eu sempre gosto de contar uma história de um cliente muito querido meu,
que super jovem, 26 anos, ele aplicou para o EB1A. Ele é de uma área que é da área da fotografia, ele não é uma área que exige, por exemplo, que você seja academicamente graduado. E mesmo assim ele conseguiu, a gente desenvolveu um trabalho muito legal com ele, né? As evidências que ele não tinha tão fortes, a gente conseguiu conectar todos os pontos, a gente trouxe algumas cartas, algumas produções do escritório, no sentido de engrandecer aquela evidência, aquele critério, e deixar, né, fazer com que ele tenha mais chances de conseguir. Então, tá vendo como às vezes você pode ter uma pessoa jovem numa área que não exige uma qualificação acadêmica, mas ainda assim ela consegue cumprir os critérios do EB1A. Ao passo que eu posso ter uma pessoa com PhD que ela não se encaixa no EB1A, mas ela se encaixa no EB2NW. Então, isso é possível também de acontecer. Olha só que maravilha. Então, ó, já começamos com várias notícias boas, ou seja, você não precisa ser PhD, doutor ou nada disso, é óbvio que isso ajuda, mas você não precisa. E você também não precisa ter 80 anos de idade, você pode ser jovem e extraordinário que está valendo. Agora, Com Liz, eu certeza. vou já aproveitar esse momento, eu sempre gosto desses ganchos, para dar um recado importante para o pessoal. Não sou eu, não é o amiguinho do lado que vai falar se você é ou não qualificado para esse visto. Quem vai falar é aqui, é a doutora Liz e a equipe dela. É ela que vai analisar, vai conversar com você, vai entender todo o escopo da sua vida e aí vai falar: olha, realmente vale a pena a gente pleitear esse daqui ou, de repente, é melhor a gente ir por esse caminho. Então é importante, vou colocar aqui para vocês os dados de contato da Delome, da equipe da Liz, para você fazer um atendimento, vai marcar uma conversa, vai coletar algumas informações, e aí sim você vai poder saber qual o visto que melhor se encaixa para você e para sua família. O importante é você se informar com um advogado de imigração licenciado, uma pessoa realmente, e a única pessoa que pode de fato te dizer se você pode ou não usar esse visto ou aquele visto, tá bom, pessoal? Recado importantíssimo para vocês. Agora, Liz, estamos falando de EB1A. Eu tenho até uma pessoa muito próxima, muito querida nossa, é uma tia da Camila, que fez o EB1A. Foi um processo maravilhoso e o processo de 140 dela foi aprovado em 2 dias. Ela deu entrada, em 2 dias ela recebeu a resposta. É óbvio que isso não é padrão, isso até foge um pouquinho do padrão, mas foi um processo extremamente rápido. Mas eu usei esse exemplo para a gente chegar num ponto muito importante, que hoje o EB1A ele está relativamente bem mais rápido do que um EB2NW. É isso mesmo, Liz? É isso mesmo. Além da possibilidade, né, de você pagar um premium processing para ter o I-140, que é o formulário que realmente vai analisar o mérito do processo, é o que vai dizer você é considerado um profissional de habilidade extraordinária e por isso tem o direito ao green card, ele admite o premium processing em 15 dias, né? Então você paga essa taxa para ter o seu processo analisado em 15 dias. Então isso já é uma vantagem em relação ao EB2NW, porque o premium processing do EB2NW é em 45 dias, tá? Então aí já tem uma vantagem. Agora, além disso, eu acho que a principal característica do EB1A nesse momento, que tem trazido, né, a atenção de diversas pessoas para esse tipo de processo, é o fato de o Visa Bulletin, que é o documento emitido todo mês, né, pelo Department of State, e que prevê, né, qual é a quantidade, né, de vistos disponíveis, né, disponibilidade de vistos para as categorias em que existe uma limitação de green cards a serem emitidos por ano, ele está aberto, ou seja, se você aplica hoje o I-140, existe um green card disponível para você. Não é o caso do EB2NW. O que aconteceu com o EB2NW, né? E eu acho que isso tem sido uma grande preocupação de diversas pessoas, tanto que querem aplicar quanto pessoas que já aplicaram. Muitas pessoas aplicaram para o EB2NW nos últimos tempos, né? A gente teve, de certa forma,
uma prostituição, digamos assim, do EB2NW. Muitas pessoas que fizeram o processo corretamente, que realmente têm todas as qualificações para esse tipo de procedimento, mas muitas pessoas, muitos brasileiros, inclusive, que não possuem essas qualificações, e profissionais também, que nem estão autorizados a aconselhar, né, juridicamente pessoas que querem aplicar para esse tipo de visto, dando aconselhamento jurídico, o que aumentou muito o número de pessoas aplicando, tá? Tanto é que a própria imigração separou a quantidade, né, de brasileiros aplicando em suas últimas estatísticas. E isso fez criar uma fila muito grande, né? Ou seja, hoje em dia, se eu aplico para o EB2NW, dia 10 de dezembro de 2024, não existe um green card disponível para mim, ainda que eu tenha o meu I-140 aprovado, tá? O que significa isso? Por mais que eu consiga dar uma certa cadência às próximas fases, né, principalmente a fase de coleta da documentação pelo National Visa Center e um certo adiantamento da fase consular, mas sem o agendamento da entrevista, eu não consigo seguir para o agendamento da entrevista e não consigo receber o meu visto no meu passaporte, que me faça ter o direito de ingressar nos Estados Unidos para receber o meu green card. Então, isso gera uma fila enorme e imprevisível, né, Al? Porque é importante relembrar que o Visa Bullet ele não é um documento que ele tem um caminhar linear mês a mês, não é que a cada mês ele vai andar um mês, muitas vezes ele nem anda, né, ele nem caminha, então fica muito difícil para qualquer pessoa, mas principalmente para nós como advogados, dar uma certa estimativa de quando que eu vou, Liz, eu tenho meu processo aprovado, ou Liz, ainda nem apliquei, quando que o processo vai ser concluído? Não sei. E quem te disser que sabe, por favor, me avisa, porque eu também quero saber. Não é, Al? É verdade, é verdade. E até falando um pouquinho sobre isso, eu sei, pessoal, que você que está pensando em imigrar, você está buscando, obviamente, fazer tudo certinho, como a gente sempre recomenda aqui no Conquistando a América, imigrar legalmente, buscar uma residência permanente. Eu sei que a ansiedade é seu grande inimigo, tá? Mas eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês. O nosso processo, em particular, foi extremamente rápido. Do tempo que nós aplicamos até receber o green card foram só 18 meses. Foi muito rápido. Porém, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa. O processo de imigração para os Estados Unidos, o green card, é algo que vai mudar significativamente a sua vida. É algo que realmente vai oferecer a você e a sua família a possibilidade de morar num país de primeiro mundo, de poder trabalhar legalmente, tranquilamente aqui, poder ter acesso a essas oportunidades pela qual os Estados Unidos é conhecido realmente o país das oportunidades. Então, é um processo que muda a sua vida. Então, sempre que você for pensar, qual o investimento que eu vou ter que fazer para alcançar esse green card? Quanto tempo vai levar para eu alcançar esse green card? Veja bem, você que vai fazer uma faculdade, uma universidade no Brasil, você faz um investimento muito grande também. Você leva 4 a 5 anos para se formar e isso nem sempre muda a sua vida, tá? Então, assim, tudo na vida, às vezes, leva tempo e leva um investimento. Agora, o que eu quero te dizer é, como testemunho próprio, o quanto isso pode mudar a sua vida e a vida da sua família. Então, o tempo ele é importante, obviamente, mas tenha paciência, confie no processo, tenha paciência e, obviamente, busque o profissional certo para te ajudar nisso daí. Agora, Liz, então, já que o EB1A é um processo que ele é mais rápido e que ele está current, ou seja, temos green cards disponíveis para esse tipo de pleito, você diria que vai acontecer aí nos próximos meses uma grande enxurrada de aplicações do EB1A ou realmente é um processo que, pela sua própria característica, as pessoas têm que ter o cuidado de conversar com um advogado, uma pessoa qualificada, para realmente entender se vale a pena? Eu diria que I'm afraid so, porque o que eu tenho visto, e escutado, né, de pessoas que procuram a Delome hoje em dia,
é que muitas vezes elas enviaram currículos para saber para qual tipo de visto elas seriam elegíveis, e as consultorias ou até escritório de advocacia meio que empurraram essa ideia do EB1A, tá? E o que eu quero deixar claro é que eu não sou contra isso. A questão, eu acho que vai um pouco além, tá? Quando a gente faz uma análise, por exemplo, dentro da Delome, antes de qualquer pessoa entrar no escritório, de fato, contratar a gente sempre tenta explorar, né, primeiro, o currículo da pessoa. Se for um currículo frio, um currículo que não traz o resultado ou a informação que eu preciso, eu retorno para a pessoa falando, eu preciso disso, 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 preciso que você me fale quais foram os resultados do seu trabalho, se você gerou algum impacto no seu meio e tal, tal, tal. Para o EB1A, como a gente tem critérios mais objetivos, né, e a gente tem que trabalhar primeiramente em cima desses critérios antes de seguir para a conclusão do processo, a conclusão do processo pode até ser um pouco parecida com a do EB2NW, mas a gente precisa trabalhar esses critérios. Eu sempre acho importante conversar com a pessoa, né, e realmente entender que tipo de evidência que ela vai ter para comprovar cada critério, entendeu? Então eu acho que o EB1 a gente tem que ter a visão um pouco mais crítica a respeito dele. Isso com base no que eu já trabalhei durante a minha vida em processo de EB1A, tá? Agora, por mais que tenham muitas pessoas, eu acho, que estão com essa ideia de aplicar para o EB1A por causa dessa característica específica de estar current, eu ainda assim não acho que existem, por exemplo, tantos profissionais que sejam EB1A quanto existem, por exemplo, de EB2NW. Tá? Então, isso é um ponto importante. E por isso que eu acho de extrema relevância você conhecer os critérios, ver quais evidências que você tem. Às vezes você pode acreditar que uma evidência encaixa perfeita no critério e não encaixa, entendeu? E aí você vai precisar da ajuda de um profissional especializado para trabalhar essa evidência e conseguir utilizá-la da melhor forma. Muito bom. Elis, já que você terminou a sua fala com esses pontos, eu gostaria de falar para o pessoal que está assistindo a gente, que não conhecia o EB1A e que, de repente, obviamente, vai procurar nos nossos vídeos, onde a gente falou detalhadamente sobre o EB1A. Conta para eles quais são os critérios básicos para uma pessoa que realmente quer pleitear esse visto, o que ele precisa preencher de maneira bem geral, bem direta, assim. Então, na verdade, são 10 critérios. No final, vou até falar algumas mudanças que foram implementadas pela USCIS há pouco tempo a respeito de um critério ou outro. Mas eu acho legal trazer essa ideia aqui, de quebrar o critério sempre em duas partes, tá? Então vamos lá. O primeiro critério seria você ter prêmios nacionalmente ou internacionalmente reconhecidos, tá? Por excelência no seu meio. Então, assim, não basta você ter o prêmio. Eu, Liz, por exemplo, consigo evidenciar que eu ganhei um prêmio tal, um troféu, um certificado. Eu preciso mostrar que esse prêmio ele é nacionalmente ou internacionalmente reconhecido, entendeu? Às vezes as pessoas, por exemplo, têm um prêmio interno de alguma empresa específica, a pessoa acha que aquele prêmio é considerado um prêmio nacional, muitas vezes pode não ser. E aí o SIS, ela tem, né, requisitos específicos que ela já disse aceitar, né, já estabeleceu que ela aceita para poder comprovar que esse prêmio é nacionalmente ou internacionalmente reconhecido. Então, normalmente o advogado vai trabalhar com você como que você pode trazer esse argumento. Tá? Então, esse seria o primeiro critério, que eu acho um critério extremamente importante para esse tipo de processo. O segundo critério é um critério que normalmente eu acho difícil as pessoas terem, né, que é você ser membro de alguma organização que exige algum feito distinto, algum feito extraordinário no seu meio. Tá? Então não basta você, por exemplo, ser membro de qualquer associação que você consiga se inscrever, né? Não é isso que a gente está procurando aqui. Aqui eles estão procurando uma pessoa que tenha sido convidada, por exemplo, ou que tenha sido eleita, né? De repente eu sou membro de uma associação que eu me inscrevi, mas eu tenho uma posição, né, um cargo nessa organização que eu fui votada, que eu fui escolhida, né? Então a gente vai juntar algumas evidências para mostrar que não é qualquer pessoa que chega nesse patamar, nesse tipo de filiação, entendeu? É alguma coisa especial, digamos assim, tá? Então esse seria o segundo critério, é um critério que é bem difícil das pessoas cumprirem normalmente, tá? O terceiro critério seriam materiais publicados em veículos de mídia, aí pode ser veículo profissional ou de grande relevância no seu meio.
Tá? Nesse ponto, muitas pessoas confundem com artigos que a pessoa publicou, tá? Mas tem um critério próprio para isso. Esse critério 3, ele é material sobre você e sobre o seu trabalho, tá? Então, normalmente a gente junta as mídias, e aí pode ser mídia online, pode ser mídia impressa, e a gente também junta algum material, alguma evidência sobre a circulação, né, o público dessas mídias. É muita gente que acessa, né? Teve muitos exemplares, se for algo impresso, então a gente tem que trabalhar em cima disso, das grandes mídias. Ou seja, não é um artigo num jornalzinho local de uma cidade que vai suprir o que a gente precisa para esse critério. Tá vendo como não é algo tão simples da gente pensar? A gente tem que sempre tentar quebrar e juntar, conectar uma coisa com a outra, tá? Quarto critério, evidências de que você julgou o trabalho de outros no seu meio, tá? E aí eu acho que tem uma certa flexibilidade, porque você pode ter sido júri, né, de algum concurso, de alguma competição, ou você ter julgado bancas, né, acadêmicas, muitas vezes a gente envia evidência nesse sentido, ou se você também julgou artigos científicos, né, você foi um avaliador ali de artigos científicos. Eu acho que você tem que pensar nessas oportunidades que você julgou o trabalho de outros profissionais do seu meio, tá? Quinto critério, que é um critério que é bem amplo, são contribuições originais para o meio dos negócios, artes, atletismo, então não tem uma limitação de área, né? Teriam contribuições originais para o seu meio. E a USS, ela bate muito nessa tecla da originalidade, tá? Então, assim, você não pode simplesmente falar que você contribuiu para o meio porque você desenvolveu um projeto tal. Esse projeto, ele tem que ser original, ele tem que ser inovador, tá? Então, muitas vezes, e até o profissional que ele não se vê nessa capacidade de ser um EB1A, ele não consegue enxergar algo de diferente que ele fez, entendeu? Em algum projeto, em algum trabalho específico, e a gente está aqui para ajudar em relação a isso. Tá? E aí, só a título de exemplo, esse cliente, por exemplo, o fotógrafo, ele tinha uma técnica muito peculiar que ele usava para tirar as fotos. Ele usava cristais, né, na frente da lente. Não foi uma coisa que ele inventou, eu tenho certeza que diversos outros fotógrafos usam essa técnica, mas a gente tinha que trazer esse discurso, né, dele usando essa técnica, outras pessoas replicando isso, né, e o que isso traz de enriquecimento artístico para aquele work product dele. Tá? Então, a gente, como escritório, a gente auxiliou ele a construir essa história em cima de uma técnica determinada. O sexto critério, aí sim, seria a autoria de artigos científicos, tá? Aqui é realmente focado no meio acadêmico, tá? Então tem que ser autor de artigos científicos no meio, tá? Artigos acadêmicos. O sétimo critério seria o seu trabalho ter sido exibido numa exibição artística, tá? Então, também tem esse caráter artístico. A USIS ela até emitiu um comunicado há pouco tempo, trazendo um novo entendimento sobre esse critério. Na verdade, nem acredito que tenha sido novo, né? Restringiu realmente o critério a exibições artísticas. Se você quiser apresentar alguma evidência de alguma exibição que não seja artística, você teria que demonstrar que aquilo é uma evidência comparável, entendeu? Então, a rigor, o critério são exibições artísticas, tá? Critério 8, que muita gente tem, e que às vezes a pessoa não consegue visualizar como comprovar, e é muito simples de comprovar, seria você ter desempenhado um cargo de liderança ou crítico para uma organização distinta, tá? Então você tem que comprovar que o seu cargo foi de liderança, né, foi um cargo gerencial, foi um cargo executivo, né, foi um diretor que atuou ali, e que também foi para uma organização distinta. Perdão, pode ser um cargo crítico também. Então, vamos supor que seja algo de extrema relevância para aquela organização. Pode ser também, não necessariamente tem um caráter de liderança, tá? Mas você também precisa comprovar que aquela organização é uma organização distinta no meio, entendeu? Então, por exemplo, eu listei um cargo executivo no meu próprio escritório, mas eu não consigo comprovar que o meu escritório é uma organização distinta para o meio. Então, eu não vou conseguir cumprir esse critério, né? Tá vendo como a gente está sempre conectando aí os pontos nesse Com sentido. certeza.
O critério 9 é o critério do salário acima da média, tá? Então você tem que comprovar que você ganhou ou ganha um salário que é acima, né, do normalmente encontrado para o seu mesmo cargo em outros profissionais, né, para outros profissionais. Então tem que ser um salário que demonstre ali que você realmente tem uma habilidade extraordinária, que você ganha bem superior à média salarial aí de outros profissionais no seu meio. E o 10º critério, que também eu acho um critério super difícil, porque é muito específico, é sucesso comercial em artes performáticas. Por que é tão difícil? Normalmente o que eles estão procurando aqui é bilheteria, e quem vai ter bilheteria é só quem faz arte realmente performática, né? Um cantor, um grupo de dança, um dançarino, né? Algum ator, né? Alguma peça, então que a gente consiga contar bilheteria, tá? E eu acho que é legal falar também, Al, que eu acho sempre importante as pessoas não tentarem atirar para todos os lados no EB1A. Se a sua área não é uma área artística, não tente enviar um critério para caber naquele critério que é mais voltado para o meio artístico, como é, por exemplo, o 7 e o 10, né? As exibições artísticas e o sucesso comercial nas artes performáticas. Porque o tiro vai sair pela culatra, entendeu? Eu digo isso por experiência própria. Então, às vezes, é melhor você ter um número mais restrito de critérios, mas que seja exatamente direcionado para a sua área, tá? Então, isso eu Essa acho ia um ser ponto importante. justamente a minha pergunta, Liz. A pessoa precisa preencher os 10 critérios? Não precisa. Eles exigem um mínimo de 3 dos 10, né? E a gente tem a conclusão, que eu diria que também é uma parte extremamente relevante, é o coração do processo, que é demonstrar que essa pessoa chegou no topo da carreira, né? Que ela vai continuar trabalhando na área e que isso não foi, eles falam, né, de sustained national or international acclaim, ou seja, você sustentou uma aclamação nacional e internacional, ou seja, não foi algo que aconteceu lá atrás e não teve continuidade. Tem que ser algo que se prolonga no tempo, tá? E outra coisa que eu acho legal falar, que às vezes a gente esquece, e aí aconteceu um exemplo muito prático comigo, com um grande amigo meu, que é o seguinte: às vezes a pessoa pode ter um one-time achievement na vida, né? Que eles conseguem explicar isso como, por exemplo, uma medalha olímpica, né? Eles dão o exemplo da medalha olímpica, ou de um Grammy, de um Oscar. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ganhou um Grammy. Esse amigo que ganhou um Grammy, ele pode ir só com o Grammy e com a parte conclusória do processo, ou seja, a gente mostrar que ele sustentou, né, esse reconhecimento, essa aclamação internacional, que ele vai dar continuidade à carreira dele, que ele chegou no topo de carreira. A gente não precisa comprovar o mínimo de 3 dos 10 critérios. Então, quando a pessoa ela tem esse one-time achievement, que aí sim tem que ser algo realmente de outro patamar, né, a gente também pode seguir pelo EB1A. Mas pode ser que uma pessoa tenha 3 critérios e que sejam 3 critérios fortes, e ainda assim ela receber essa aprovação do EB1A, porque é muito possível, tá? Que maravilha, que maravilha. Olha só, pessoal, que aula, né? Que aula. Eu sei que o tempo passa assim, ó. Você nem percebeu quantos minutos você está aqui na frente desse vídeo. E é realmente esse o nível de todos os vídeos que a gente grava para a Liz, porque é muito conhecimento, gente, é muita informação. E o que eu gosto muito na Liz é que ela fala de forma bastante simples, mas extremamente detalhada sobre todas essas informações, todos os tipos de visto, e é por isso que eu convido você a entrar em contato com a Liz e com a equipe dela para saber se de repente o EB1A é para você ou não. De repente, vamos partir para um EB2 ou tentar um EB3, enfim. Eles vão poder conversar com você, entender a sua situação, a sua qualificação e te encaminhar para o visto correto, para o pleito correto. Liz, eu queria te agradecer mais uma vez por dedicar esse tempo aqui para gente. Como sempre, eu gostaria de abrir para suas considerações finais aí e, de novo, convidar o pessoal para pesquisar na nossa biblioteca de vídeos, porque tem vários vídeos sobre EB2, sobre EB1, sobre EB3. A gente já gravou muita coisa junto aqui. Então, volta lá nos vídeos e procura. Liz, o que você pode deixar como mensagem final para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho que é importante se você, ainda que você tenha aplicado para outro processo, é importante você saber
que os processos eles são completamente diferentes, né, independentes. Então, ainda que você tenha aplicado, por exemplo, o EB2NW, se você conseguir se identificar como uma pessoa que se qualificaria, né, para um EB1A, consulte a Delome, consulte um advogado especializado, tenha essa conversa que de repente o EB1A pode ser um plano B que pode vir a se tornar um plano A, né, por conta dessa maior rapidez que a gente tem hoje em dia. Então, eu gostaria de abrir essa possibilidade, mas sempre com essa, né, essa observação de que vale a pena você conversar a respeito dos critérios, porque nesse caso são critérios muito específicos e não é uma análise fria de um currículo que vai trazer essa visão, né, de que evidência pode ser trabalhada, por exemplo, num processo de EB1A, tá bom? Muito bom, fechou com chave de ouro. E eu convido você, antes de terminar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no Conquistando a América, deixa o seu like aqui no vídeo e na descrição nós vamos colocar também as mídias sociais da Delom Law Firm, para você poder seguir, porque tem sempre informação bacana lá no Instagram da Delom, então siga a Liz e a equipe dela, que você sempre vai estar muito bem informado. Liz, mais uma vez, obrigado. E, pessoal, Obrigada. fique ligado que aqui no Conquistando a América nós temos informação de qualidade para ajudar você e a sua família a imigrar com segurança, com conforto e com certeza para os Estados Unidos. Obrigado, Liz. Obrigada, Al. Tchau, tchau. Tchau.